É um honor para mim estar com vocês aqui nesta hermosa instituição com 80 anos de existência. É uma bendição. E eu desfrutei muito também da apresentação anterior. E há um livro titulado By Faith Alone. Eu creio que está em espanhol, se não estou equivocado, ou castelhano, como vocês preferem, de Norval Peace, que habla de la justificación por la fe antes de 1888. E então, há coisas importantes no livro, pero como é a primeira, ou como foi a primeira visão de Helena de White? Estava a lei em la primeira visão de Helena de White? Não. Como as pessoas estavam seguras no caminho angosto, não dudando da luz que estava por detrás e mantendo os olhos em la lei? Em quem? Em uma pessoa, Jesucristo. Por lo tanto, eu creio que a justificação por la fé é muito clara, já começando na primeira visão de Helena de White. Mira, é quase impossível fazer justiça a este tema de la teodiceia bíblico-adventista em pouquito tempo, em alguns minutos, ou 40 minutos. Pero vou por lo menos tentar plantear algumas ideias que eu creio que são importantes. Há muitos intentos, em termos de livros, há uma quantidade muito grande de livros, artículos que se ha escrito ao largo de los anos sobre este tema. E, por supuesto, há quantidade também de especulações em la mitologia grega, em la filosofia, de explicar a existência del mal. Uma delas é esta explicação que vocês conhecem, a caja de Pandora, pero a pergunta é, está bem que a chica abriu a caja de Pandora e generou todos os males, pero os males já estavam adentro de la caja. Então, quem los puse ali? Como começou? Então, é uma discussão muito larga. Agora, há um texto que é muito famoso, quizás vocês já escutaram, de Epicuro, que foi um filósofo grego, e alguns põem toda a cita como sendo dele. Não. Eu creio que a fonte mais confiável que temos, porque os escritos dele mesmo sobre isto não os temos, é essa que vem de Lactâncio, que foi um contemporâneo de Constantino. E ele então, Epicuro dijo: Deus o quiere suprimir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere nem puede, o quiere y puede. Isso é o que eles dizem, pero muitos escritores agregam lo demás como sendo de Epicuro, pero eu creio que lo demás são os comentários de Lactâncio sobre a cita de Epicuro, pero essa é uma discussão, pero mire como a cita, o que Lactâncio agrega. Si Deus quiere y no puede, es débil, lo que no cabe a Dios. Si puede y no quiere, es envidioso, lo que igualmente es ajeno a Dios. Si no quiere ni puede, es envidioso y débil. Y por esto no es Dios. Si quiere y puede, lo que es acorde solo a Dios. Entonces viene la pregunta: ¿de dónde vienen los males o por qué no los suprime?
Então, há juego de palavras aqui que tu vas ver com quanta discussão isto ha generado a lo largo de los siglos. Agora, há muitos que reconhecem o desafio del mal ou de la explicação del mal. A mim me gusta muito uma de este teólogo holandês, Herman Bavinck, e ele diz o seguinte: la questão del origen del mal, después de la existência misma, es el mayor enigma de la vida y la cruz más pesada que debe soportar el intelecto. Entonces, para nosotros que tenemos una comprensión adventista, especialmente en la serie del conflicto de los siglos, las cosas parecen muy claras, pero muchas personas tienen duda y preguntas sobre este tema. E este Herman Bavinck não é o único, muitos outros falam da mesma coisa, que é quizás o tema mais complexo, mais difícil, é a questão da Teodiceia. Agora, nós, para estarmos seguros, porque em la filosofia tu tienes quantidade de definições del mal, tu tienes em la sociologia também, la psicologia, o que é o mal. E hoje temos muita discussão sobre o mal como uma questão de injustiça social. Ora, a nós outros, se creemos em la Bíblia como nossa regra de fé e prática, a Bíblia tem que nos ajudar a contestar as grandes perguntas existenciais. Agora, eu creio que o tema não se pode compreender afora do marco do conflito cósmico. E poderes conflictivos ou conflitantes tu tienes em muitas igrejas e religiões. Agora, qual é nossa visão, o que nos queda como distintivos de los demás enquanto a dois poderes em conflito? Distinto, por exemplo, do zoroastrianismo ou de outras religiões do mundo. Mira, que central en conflito cósmico está o caráter de Deus, como expressado em sua lei. Esse é o ponto clave que distingue nossa compreensão de outros, aún evangélicos e cristianos, em relação com dois poderes, Deus e Satanás. Agora, neste ponto, que eu creio que é muito significativo, é em quanto ao caráter de Deus, como é Deus? Bueno, nós não é possível para nós termos uma compreensão completa, e a mim me gusta muito uma declaração de Leon Morris, que diz que teologia não é o estudo de Deus em essência, pero é o estudo de Deus como se ha revelado a nós outros, porque Ele é muito mais do que sua revelação. Sua revelação é verdadeira e confiável, pero Ele é muito mais. Se eu pudiera compreender completamente a Deus, eu quedaria como um Deus. Porque para compreender um gênio, só outro gênio. Para compreender a Deus em sua plenitude, só outro Deus. Agora, em la Bíblia, nós temos a seguridade que Deus é amor. Ele não só ama, pero Ele é amor. E uma das declarações que a mim personalmente é muito aclaradora é esta do livro El Deseado de Todas las Gentes, páginas 724, onde diz: el amor de Deus ha sido expressado em sua justiça, não menos que em sua misericórdia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Caramba!
Muitas pessoas hacen uma dicotomia entre amor e justiça, como se fueran opuestas uno al otro, el amor y también la justicia, como si fuera algo distinto. Pero Elena de White pone como si todo fuera, como si los dos conceptos tienen como bases el amor de Dios, que genera la justicia, porque Dios es amor, tiene que ser justo y al mismo tiempo misericordioso. Y hasta pone la justicia como fruto del amor de Dios. ¿No es una declaración importante esta? Por supuesto. Ahora, un otro concepto importante en cuanto a Dios es que la presciencia divina o su conocimiento del futuro es absoluta y no casual. No sé si es el mejor término, pero no es porque Dios conoce lo que va a ocurrir que tiene que ocurrir, pero porque va a ocurrir, Él ya lo conoce. Y hay cantidad de textos, solo puse algunos aquí como ejemplo. Dios es perfecto en su sabiduría. Dios sabe todas las cosas. Entonces, yo creo que Dios no tiene, ahora yo voy a enseñar a Dios. O Él va a aprender conmigo, Él ya lo sabe. Dios anuncia lo porvenir desde el principio. E uma das evidências claras de que sua presciência é absoluta e não casual é que as profecias são as profecias sobre as ações malignas livres. Há a teologia do processo, eu creio que vocês escutaram. Temos por lo menos um teólogo adventista que crê que Deus não conhece o futuro de suas criaturas, sua criação, simplesmente a possibilidade. Ele não sabe que se eu, quando vou a sair daqui, vou por aquela porta ou por la outra, sabe a possibilidade, há só duas portas, ou uma mais aqui, então eu posso elegir esta ou aquela. Não sabe como se vou por este passilho ou por el outro passilho. Só a possibilidade. Pero em las profecias bíblicas tu não encuentras ambiguidade. Elas são muito claras. Os falsos profetas têm muita ambiguidade, pero as profecias bíblicas são muito claras em sua enunciação. Agora, e as visões proféticas, por exemplo, no livro de Apocalipse, tu não tens simplesmente uns 144.000, pero os 144.000 que o apóstolo Juan los viu em visão. Agora, alguns tentam arreglar o problema del mal, dizendo que Deus não lo conhecia. Sabia da possibilidade, quizás poderia ocorrer, pero não sabia. Então, não é responsável por el mal. Pero, en el deseado de todas las gentes, também nós leemos desde el princípio, Deus e Cristo sabiam de la apostasía de Satanás e de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Deus não ordenou que o pecado existisse, sino que previu sua existência e isso provisión para hacer frente a la terrible emergência. Então, Deus não foi um acidente que ele não conhecia, já sabia desde o princípio. Eu não tenho como explicar estas coisas. Eu me acuerdo que havia um companheiro que quando era estudante, tinha uma larga biblioteca e lia muita coisa. E um dia chegou para uma pessoa das filosofias místicas e perguntou: o que ocorre contigo quando tu chegas ao yogi, el estágio da yoga superior? E vocês, cristianos, querem explicação para tudo. Ingressa em la yoga, chegas e tu vas sentir o que és.
Então, muitas vezes nós queremos ter uma resposta racional para os mistérios, que só podemos ir hasta onde a Bíblia nos leva com eles. Bueno, a outra coisa que é fundamental, e por supuesto, é o origen del mal. E neste sentido, nós temos algumas citas claras, eu não vou gastar muito tempo com isto, pero Berkouwer, ou Berkouwer, como outros lo ponem, diz o seguinte: qualquer explicação lógica del pecado le daria, al pecado, daria sensatez a lo que é intrinsecamente absurdo, racionalidade a lo irracional e cierto orden a lo desordenado. Então, nós sabemos que o pecado teve uma origem, algumas ideias, pero a tentativa de explicar logicamente o pecado nos leva a validar o pecado. Bueno, e o pecado é por natureza ilógico. Ora, Helena de White também tem uma cita, e por supuesto escreveu antes do que Berkouwer, em El Conflicto de los Siglos, o capítulo sobre o origen del mal. Nada se enseña com maior claridade em las escrituras sagradas que el hecho de que Deus não foi em nada responsável por la introdução del pecado en el mundo e de que não houve retenção arbitrária de la gracia de Deus, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Não há razão que pueda explicar sua presença. É algo misterioso, inexplicável. Excusar-lo equivaldria a defendê-lo. Se poderia encontrar alguma excusa em seu favor ou señalar a causa de sua existência, deixaria de ser pecado. Então, temos que cuidar, porque qualquer intento de explicar o pecado mais allá do que a revelação nos leva é uma forma de excusa ao pecado. Então, ele queda como racional, e ele é irracional e misterioso por sua própria natureza. Agora, tu vas ver que há quantidade de textos na Bíblia que intenta explicar a existência do mal. ¿Te acuerdas que em uma das enseñanzas de Jesús, tu tienes ali algunos de los siervos que chegam ao padre de la família e perguntam: Senhor, ¿não sembraste buena semilla em tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? E ele contestou: inimigo ha hecho isto. Então, alguns que intentam poner o origen del mal em Deus mesmo, e hasta Friedrich Nietzsche diz que Deus se cansa de ser Deus e uma vez a semana ele entonces assume a forma de la serpiente. Caramba, aunque seja uma broma ou alguma coisa, pero com esse tipo de assunto não há espaço para bromas ou chistes. Agora, aqui é muito claro que não foi o Senhor, o dueño de la finca que lo hizo, pero um inimigo vino e entonces dañó la cosecha ou puse uma mala semilla. Tu tienes em Gênesis 3, que eu considero um dos capítulos mais interessantes do Antigo Testamento, por la psicología de la serpiente.
como ele intentou enganar a Eva. Portanto, ali não é o início do mal. Por quê? Porque houve a tentação, mas já existia uma serpiente. E a pergunta é, então, de onde vino a serpiente? E tu tens os textos tradicionais que sempre hablamos, onde o rei de Babilônia e o rei de Tiro empieza descrevendo esses personagens humanos e depois lo mesmo queda com uma dimensão cósmica. Empieza no nível terrenal e então chega. E há uma tese interessante de José Maria Bertolucci, sobre esses dois textos. E tu tens o texto de Apocalipse 12 também. Ora, estudo que seria interessante seria comparar algumas das 36 ou 38 formas que Arthur Schopenhauer apresenta de como ganhar qualquer discussão. E então, uma delas é sair do terreno da lógica e ir para o psicológico. Então, a estratégia da serpiente e algumas destas estratégias também que Schopenhauer sugere em seu livro. Ora, o outro é a questão do sofrimento humano. E especialmente não só do ser humano como todo, pero por que buenas pessoas sofrem. Los malos poderiam sofrer, porque los buenos sofrem. Eu creio que vocês já escutaram quantidade de explicações para isto, pero o texto clássico são as calamidades de Job. E então há uma discussão, uma das lecciones do inverso, que é para adolescentes, vai tratar de este tema o segundo trimestre do próximo ano. O primeiro é sobre liberdade religiosa e o outro é sobre o grande conflito também, o conflito cósmico. Pero adentro ali, por que Job sofreu tanto? Mira, tu tens explicações, uma delas é porque o diabo disse, mira, tu sabes que tu como Deus eres nepotista. Sempre tens privilégio especial para aqueles que estão de tu lado. Então, não é simplesmente assim. Há outra coisa. Eu creio que não só houve a vindicação do caráter de Deus e sua relação com os humanos, pero também quedou como exemplo para muitos de nós outros, uma palavra de consuelo em momentos de dificuldade. Quantas pessoas que sofrem encontram em la experiência de Job uma palavra de consuelo? Porque, em realidade, alguns dizem o seguinte, que quando tu estás em uma situação mal, lo mejor é mirar alguém que está em uma situação todavia pior. Então, é mais fácil de superar. Não sei se é o melhor. Agora, tu tienes o texto de Juan 9, 1 a 3, que diz: Al passar Jesus viu a homem ciego de nascimento. E lhe perguntaram seus discípulos, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus padres, para que haja nascido ciego? Respondeu Jesus: não é que pecou este, nem seus padres, sino para que as obras de Deus se manifestem em ele. Então, tu vas ver que obras são estas de Deus em ele. Bueno, um deles, o milagro, foi uma señal ali. Pero há uma dimensão cósmica que nós outros não temos uma compreensão clara. Outra coisa que é incrível no Novo Testamento é
o sofrimento ou sofrer por el Evangelho. O apóstolo Pablo e Pedro e outros consideravam um privilégio sofrer por el Evangelho. E não eram masoquistas. Simplesmente criam que o Evangelho é tão precioso, tão importante, que hasta a vida se pode sacrificar por ele. Agora, há uma cita, por supuesto, tu la encontras também no livro El Deseado de Todas las Gentes, pero eu creio que los párrafos, são 2 párrafos largos, en el Ministério de Curação, eu creio que são mais completos. E então, Helena de White empieza dizendo que muitos planearam um futuro brilhante por adelante, uma coisa buena, pero fracassaram em la vida. E então chega ao final com esta declaração: Deus não guia jamais a seus hijos de outro modo que eles mesmos escolheriam se pudieran ver o fim desde o princípio e discernir a glória del designio que cumprem como colaboradores com Deus. Então, muitas vezes, as coisas estão tão oscuras para nós outros. Parece que é só uma desgraça que está em meu caminho. Deus pode quizás intentar cambiar a nós outros mesmos, ou há alguma outra coisa involucrada, pero se nós outros pudermos estar em la eternidade e mirar o que ocorreu com nós outros, é incrível que Deus não nos guia de outro modo que nós mesmos elegiríamos hacerlo. Agora, eu creio que dos pontos claves em toda a nossa discussão, e que também, não sei se o término fortaleza seria o melhor, pero nossa teodiceia tem uma fortaleza. Adentro del marco del gran conflicto cósmico está o estado de los muertos. E eu considero esta como a doutrina olvidada de nossa igreja. Não é que nós outros não creemos, pero há quantidade de distorções. Uma mulher do Departamento de Educação da Associação General, de Comunicação, me invitou há 2 semanas para fazer uma apresentação para o grupo de missioneiros do evangelismo digital do Departamento de Comunicação, e uma pessoa que estava como parte do grupo, que não quis quedar identificada, disse o seguinte: em minha igreja adventista, quando as pessoas morrem, sempre se diz que eles estão no cielo, já ali. E também celebramos a cada ano o cumpleaños de los muertos que já estão no cielo. E então, hasta a pessoa disse: pero mira, isso não é uma igreja adventista? Sí, é. E o Departamento de Estatística e Investigação da Associação General hizo um estudo também sobre isto, e há muita mala compreensão. E, vamos avançar um pouquinho. O certo é que Deus dijo que se comeram del fruto del árbol, del conhecimento del bien e del mal, eles iriam morrer. Satanás dijo: não morrereis. E este não morrereis ha ecoado a largo da história humana. A enseñanza de la serpiente, e aí tu tienes o símbolo de la eternidade. Nós outros que ensinou que nós outros temos vida eterna por nossa própria conta. E que o sofrimento é infindável, desproporcional. Então, não é simplesmente o sofrimento em la vida,
también el sufrimiento después de la vida que está en juego. Y tú conoces, si tú vas a ver el libro egipcio de los muertos, ali adentro tú tienes oración, si en la vida futura vas a quedar como un animal, o si vas a quedar como un pájaro, o con alguna otra forma de vida. Hay oraciones para que tú puedas entonces estar en una buena situación, o por lo menos por los muertos. Y entonces, quando eu estudei um pouco o assunto, eu não tinha ideia de quanto o cristianismo tradicional é dependente de Sócrates, como expuesto em los diálogos de Platón. Praticamente tudo. Tu tens a ideia do juízo imediatamente depois da muerte. Tu tienes a ideia do cielo, do inferno, do purgatório, assim por adelante. E se tu fores a mirar a República de Platón, al final da República, casi al final do livro, tu tienes a experiência cercana à morte. Um grupo de soldados morreram e então o corpo de deles não se decompôs, quedou ali. E esse tipo foi junto com os demais ao juízo, depois da morte, e quando chegou allá, disseram, não, tu não vas ser juzgado, tu só te quedas aqui mirando o que está ocorrendo aqui. E depois tu vas regressar a los vivos e dar tu testemunho. É exatamente o que temos hoje, que há quantidade de livros sobre esse tema. Agora, também tu tienes a famosa Divina Comédia, que por supuesto é um poema, uma poesia, pero popularizou essas enseñanças da ideia do inferno, do purgatório e do cielo. Agora, o misticismo, o espiritismo e a reencarnação está em todos os lugares. Em la literatura, incluso infanto-juvenil. Alguém me chamou a atenção para um livrito pequeno de um autor peruano que vive em Rio de Janeiro, e ele escreveu um livro sobre a experiência das hermanas Fox, 1848, para treinar niños para quedarem como médiums espíritas. Nem aún os niños quedam livres desta coisa. Filmes, juegos eletrônicos, e tu tienes a expressão ecologia profunda. Sabes que o término nueva era praticamente nadie lo usa, pero la ecologia profunda é muito de lo que se habla hoje de ecologia tiene esta ideologia. É a gran red de la vida universal. Entonces, el pasto, el árbol, el pájaro, el perro, nosotros, todos somos parte de la gran rede de la vida. Por isso, há que cuidar de la ecologia porque é uma extensão de nós outros, de la gran sabedoria ou de la gran mente universal. E tu tienes la questão de la ideologia de género também. Hoje, por lo menos alguns estudos sugerem que nós temos 112 gêneros distintos. E se tu não estás satisfeito com um, podes agregar o tuyo também, porque é um conceito fluido ou flexível. Então, pode-se agregar outro. Eu estava falando com Lisa Birdsley, que é do Departamento de Educação, e ela me disse que a ideologia de gênero só camina no pensamento dicotômico, onde tu podes ter o corpo, pode ser uma coisa, a mente outra, pero en el concepto integral del ser humano, não camina. E tu tienes las experiencias cercanas a la muerte. Por lo menos aqui está correcto, não é?
Mira, é incrível quando, no ano 1975, Raymond Moody Jr. publicou seu famoso livro Life After Life, Vida Depois de Vida, com muitas experiências de pessoas que estavam em estado de coma, volveram à consciência e deram seu testemunho de largo túnel, onde tu vai ver uma luz ao final do túnel, como ángel invitando para o paraíso. E tu tienes esse livro ali, a versão em espanhol também. Agora, saiu, não há muito tempo, 2010, este livro, que também está disponível em la língua de Los Ángeles Buenos, el castelhano, Evidências del Más Allá. E aqui abaixo, no livro, em inglês, diz que é a prueba final de la inmortalidade do ser humano. Agora, aqui, esse é o estudo mais amplo que já se hizo sobre esse assunto, com mais de 1000 pessoas que tiveram esse tipo de experiência. O que a mim me impressionou muito com esse livro é que muitos, quando surgiram os estudos de Raymond Moody Jr., diziam que o problema era a configuração de las neuronas, que é como quando tu estás sob gran estresse, é como uma alucinação. Quando tu tomas uma droga um alucinógeno, genera esta influência, e a morte também. Então, há uma explicação científica. Pero é incrível que neste estudo, o mais amplo, pone que 42% de las pessoas que nunca tiveram uma experiência paranormal ou alguma coisa dessa natureza, depois de tê-la, quedaram com influências paranormais e mediúnicas, experiências. Então, não creio que essas experiências cercanas à morte são simplesmente algo natural, comum. É, por lo menos em certo sentido, uma escola de imortalidade da alma e de mediunicidade. Eu não busquei uma fonte mais nova, pero em 2018, o fenômeno Harry Potter, mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, mais de 180 milhões só em los Estados Unidos. E então, a conclusão: se todos os livros da série se colocaram um ao lado do outro, dariam mais de 16 vueltas ao redor do Equador. E eu me pergunto muitas vezes, e onde está nossa resposta bíblico-adventista a isto? Bueno, o livro El Conflicto de los Siglos tem capítulo, pero quantos vão chegar em sua leitura hasta aquele capítulo? Então, o mundo está nesta direção. Ora, solo a mim me gusta muito uma ponência que Oscar Cullmann, teólogo do Novo Testamento suíço, hizo em la Andover Chapel da Harvard University, el dia 26 de abril de 1955. E então, esse material foi publicado em la revista de Harvard e depois também em la forma desse pequeno livro, que também há a versão em espanhol, quizás haja alguma nova em espanhol. Pero é muito interessante a forma como ele empieza, ou como começou sua ponência, contrastando a morte de Sócrates e de Jesus. Para os filósofos griegos, o corpo era a prisão del alma, ou del espírito, e a morte era a liberação desta prisão
Por lo tanto, la muerte era una amiga bienvenida, porque entonces, si tú practicases la filosofía, ias al mundo superior de las ideas. Él tomó el vaso del veneno tranquilamente, como si ahora estava sendo liberado. E como foi a morte de Jesus? Em agonia, em sofrimento, porque a morte não era uma amiga, mas uma inimiga que tinha que ser conquistada. Então, e aí tu tienes uma declaração de Robinson que diz: em la psicologia hebrea não há tricotomia dividindo a personalidade humana em corpo, alma e espírito, e nem sequer uma dicotomia em el sentido estricto. Então, esta última sentença, a ideia hebrea de la personalidade é de um corpo animado e não de uma alma encarnada. Então, pero tu podes perguntar, pelo apóstolo Pablo não habla de corpo, alma e espírito? Sim, pero não o conceito griego ocidental, onde tu tienes as ideias compartimentalizadas, pero sempre é o todo integral, com ênfase em um elemento e o outro, pero não como em uma entidade à parte. E então, o resumen do conceito bíblico sobre isto é, e esse é o testemunho que Deus nos ha dado vida eterna, e esta vida está em su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, e aquele que não tiene al Hijo de Deus não tiene la vida. Aqui está a condicionalidade. Então, não há sofrimento pós-morte, quizás de muitos anos, muito mais desproporcional do que a existência mesma, e tampouco de la eternidade. A condição de vida eterna é estar em Jesus. Agora, uma cita que vocês já conhecem: merced de los errores capitales, el de la inmortalidade de Deus e de la santidade del domingo, Satanás prenderá a los hombres em sus redes. Por que eu gastei um pouquinho mais de tempo sobre esse tema? Porque Ellen G. White diz que não conseguia amar a Deus mientras creía em um inferno eterno. Foi simplesmente depois que abandonou esta ideia que teve uma ideia clara de como Deus trabalha com o sofrimento humano. Mira, um ponto muito rapidito é o conceito de la vindicação del carácter de Deus. Este tema é fundamental por uma razão. Há muitas pessoas que dizem que a última geração é que vai vindicar o carácter de Deus. Por supuesto que vai. Toda a pessoa que queda ao lado de Deus é um testigo do poder transformador do Evangelho. Pero não se olvidem de uma coisa. Ellen G. White diz que temos solo uma perfeita fotografia de Deus, e esta é eu, a última geração, Jesucristo. Não se pode quedar com a vindicação do carácter de Deus antropocêntrica, é sempre cristocêntrica. E eu creio que o clímax da vindicação do carácter de Deus é quando justos e impíos e rebeldes, incluso Satanás, vão reconhecer a justiça de Deus delante do universo todo. E finalmente, adentro está a questão do fim de todas as coisas. E tu tienes uma declaração que é fundamental para nossa discussão, que é la tortura del cielo para los impíos. Ellen G. White chega a um ponto de poner la destruição final de los impíos como um hecho del amor de Deus, porque eles mesmos elegiam ser destruídos delante da presença de Deus se lá estiveram. Então, não é uma vingança de Deus, pero sim um acto de su amor.
E então nós temos todas as coisas e vamos, essa é a cita dele, en el camino a Cristo, tu tienes la gran culminancia onde todo el mal será erradicado del universo. E vamos terminar então com Apocalipse 21:4. Enjugará Deus toda lágrima de los ojos de ellos, e já não haverá muerte, nem haverá mais llanto, nem clamor, nem dolor, porque as primeiras coisas passaram. Então, não vai haver inferno, sofrimento eterno para os ímpios. E há número significativo de teólogos evangélicos que estão negando hasta a ideia de inferno eterno. Leonardo Boff hasta escreveu em de seus livros assim: se eu pudiera dizer que não existe inferno, eu lo diria, pero como não lo puedo, não lo digo. Que Deus nos bendiga, que nosso mensagem que podamos valorar e ser uma bendição para aqueles que necessitam de uma palavra de conforto e consuelo. Amém.